O anime começa em um escritório onde a gente vê os funcionários indo para casa, depois de um dia de trabalho, com exceção de um deles que fica ali na sala. O homem estava confuso sobre o que fazer quando chegasse em casa. Que ele não tinha família ou ninguém esperando por ele. Depois de algum tempo, o homem está voltando para sua casa, quando sem saber ele acaba sendo atingido por uma van e acaba perdendo a sua vida. Eu até ficaria triste por ele, mas a gente sabe que como ele é um protagonista de anime, ele vai ser saicado, então não tem motivo para isso. E isso se confirma quando em outro local a gente vê uma mulher segurando o bebê no meio da chuva. E alguns anos depois, O menino cresceu e agora está vivendo na floresta. Ele estava por ali, pegando algumas galinhas e javalis para comer. O nome do garoto agora é Shin Wolford e ele era um usuário de magia mesmo. Tão jovem com sua magia, Oshin poderia facilmente capturar criaturas na floresta. Oshin morava sozinho com seu avô e era estranho que Oshin se lembrava um pouco das suas lembranças do passado, de quando ele ia na terra, trabalhando no escritório em algum lugar do Japão. Porém, uma coisa que Oshin não conseguia se lembrar era de como ele tinha perdido sua vida. E assim, após terminar de pegar sua comida, Oshin volta para sua casa. Ele então é recebido pelo seu avô, que é ninguém menos do que o próprio Merlin, que dá boas-vindas a ele. E logo a gente tem uma breve explicação de como eles se encontraram. Quando Merlin estava na carruagem do exército demoníaco, ele acabou encontrando o Shin. E quando ele era ainda bebê, e após isso Merlin criou o Shin praticamente sozinho. E na visão do Shin, o Merlin era como se fosse o salvador da sua vida, um verdadeiro herói para ele. E o Merlin também era um especialista que usava magia, e ensinou todo o seu conhecimento para Shin. Por isso que mesmo sendo tão jovem, o Shin era tão poderoso e habilidoso, e o Merlin pediu a Shin que ele usasse o elemento fogo para queimar a madeira. E logo a magia que o Shin tinha conjurado se transformou em fogo, e a madeira começou a pegar fogo. O dia de Shin estava ótimo, enquanto ele passava um tempo com Merlin, porém à distância ele viu a chegada de sua avó, Melinda Bowen, e de Michael Collins, e isso logo desanimou Shin. Porém o Merlin aconselhou ele a não se concentrar apenas na magia. Além de feitiços, o Shin precisa aprender sobre equipamentos mágicos, artes marciais e também desenvolver socialmente. E bom, como ele sempre fazia, ele ouviu a sugestão do Merlin, estava dedicado a aprender aquilo. E nesse meio tempo, a Melinda foi se aproximando da casa do Shin e do Merlin, e ela ficou surpresa ao ver o Shin sozinho pegando um javali. Isso é bem justo, porque nenhuma criança de apenas 8 anos deveria ser capaz de capturar umas férias como aquelas. Porém, o Merlin interrompeu a Melinda e explicou para ele que o Shin tinha a floresta como a sua casa, portanto ela não precisava se preocupar com aquilo, porque o garoto sabia se cuidar. Michael ficou animado ao ver que aquela situação e disse que treinaria o Shin muito bom, como se ele pudesse ser melhor do que o Merlin pro garoto. A cena então corta e vários anos depois a gente vê que o Merlin convidou o Shin para caçar demônios, porque agora ele já tinha 10 anos. E para Merlin era importante que o seu neto aprendesse sobre os demônios e também como caçá-los. Ele logo explicou para o Shin que eles viviam em uma cidade mágica, onde todos os seres aproveitam a magia. Era praticamente tudo. Então, se um usuário de magia não pudesse controlar o seu poder, era muito capaz que ele poderia destruir todo o ambiente ao seu redor e atacaria os outros inconscientemente. E então Merlin ensina a Shin uma técnica para descobrir onde estavam os demônios. E para isso, ele soltou a sua aura mágica para chamar a atenção e invocar os demônios. E ele disse que essa técnica poderia ajudar a descobrir o paradeiro de qualquer demônio. Essa técnica era realmente difícil de ser usada, ainda mais para iniciantes ou crianças. Porém, o Shin era um casal excepcional. Então a Merlin ficou surpresa ao ver o seu neto conseguir invocar sua aura mágica. Com isso, eles conseguiram encontrar o paradeiro do demônio. Eles então foram caçá-lo. O Shin começou atacando o demônio, sem cerimônia. Com uma técnica de espada, ele acabou massacrando ele, até o fim. Mais uma vez, o Merlin estava surpreso com seu próprio neto, e ele então se lembrou da primeira vez que ele tinha se encontrado. Nem Merlin podia imaginar que aquela criança indefesa se tornaria um mago tão overpower. Porém, logo Shin tirou o Merlin dos seus pensamentos e perguntou a ele se o método que ele estava usando para caçar demônios estava correto. E Merlin confirmou que sim. Imediatamente elogiou Shin pela sua resistência na luta. O Shin ficou emocionado e muito animado por ter conseguido vencer a criatura. Depois disso, os dois encerraram o treinamento. Eles estão voltando juntos para casa. Quando ele chega lá, o Merlin conta todo empolgado dos avanços de Shin no treinamento para Melinda. Após ouvir a história de Melinda, então pergunta se o Shin realmente era um ser humano comum, porque apesar de ainda ser uma criança, ele já era muito poderoso. E o Merlin respondeu a ele dizendo que ele não se importava com a origem do Shin, porque para ele o garoto era seu neto, era isso que se importava. No dia seguinte, para aprender mais de artes marciais, Shin estava treinando com Michael, e depois que ele conseguiu seu treinamento, Merlin conversou novamente com Shin. Ele contou a história de como ele conheceu Shin e adotou ele. Shin não estava surpreso. Ele disse que sabia que o Merlin não era o seu avô biológico, porém ele amava ele da mesma forma, porque o Merlin sempre estava ao seu lado. E além disso, Shin também tinha Melinda e Michael ao seu lado, então ele estava feliz com aquela vida. Merlin fica emocionado com as palavras do neto, e logo o tempo passa e agora o Shin já tem 15 anos. Assim sendo, Merlin preparou uma festa especial para
o seu neto com toda a sua família, que a gente percebeu que é muito grande. E como Merlin era muito importante, várias pessoas de renome estavam naquela festa. Até mesmo o casal, que era o guardião e o companheiro do rei. E logo revelaram então que o rei chamado John era um parente próximo de Merlin e Merlinda. Então, pouco se pensa, Oxin era como se fosse o sobrinho dele. E ali na festa, como agora ele já tinha 15 anos, estava perguntando para ele o que Shin faria depois daquilo. E ele estava um pouco confuso, porque ele nunca tinha saído da floresta. E aí, nesse momento, eles convidaram Merlinda e os outros para ver as habilidades de Shin fazendo magia. Com o teletransporte do garoto, eles foram para outro lugar para ele fazer a demonstração do seu poder. E logo Shin começou a entoar magia de invocação e soltou uma tremenda explosão. Todos ficaram pasmos ao ver a ação tão poderosa do Shin, que ainda era tão jovem. E a gente vê também que os parentes de Merlin estavam agora preocupados com o futuro de Shin, caso ele não pudesse controlar os seus poderes. Nesse momento, John diz que vai levar o Shin para estudar na academia de magia mais poderosa da China. O Merlin ouviu aquela proposta com atenção e ele então perguntou para o Shin se ele gostaria de ir para tal academia. E com entusiasmo, o garoto respondeu que sim, gostaria de ir. Após os resultados da reunião, foi decidido que o Shin iria para a capital com os avós deles. Quando ele chega na capital, o guarda-costas verificou sua identidade e descobriu que o herói lendário havia chegado ao reino. Todos os moradores estavam muito entusiasmados em receber o lendário herói Merlin na cidade. E o Merlin então convidou o seu neto para ir até a sua residência oficial do reino. Praticamente, o Merlin era como se fosse um deus ali. E ali, quando ele chegando até a residência oficial, as criadas logo dão as boas-vindas ao Merlin e a Melinda. As empregadas então são apresentadas ao Shin e começam a chamá-lo de Mestre Shin. E logo o Merlin pede que o Shin vá caminhar pela cidade para explorar um pouco o local. O Shin então foi ao mercado e comprou algumas maçãs no caminho. E enquanto ele estava andando por ali, ele acaba se perdendo e não lembra o caminho para sua casa. Tão bom em magia e burro em outras coisas, como um bom protagonista deve ser. E enquanto estava por ali, o Shin vê 3 caras malvados mexendo com mulheres. E sem nenhuma dificuldade, o Shin chegou nos caras que já estavam subestimando ele e derrotou eles facinho. Depois de salvar os, o Shin perguntou para as 2 garotas como elas estavam e ele acabou ficando fascinado pela beleza de uma delas. Depois disso, o Shin conheceu as 2 mulheres. Elas foram nomeadas para ele como Maria e Cecília. E a Maria pensou que o Shin era um estudante da Academia Avançada de Magia. Porém, a verdade é que os dois estão na mesma situação de querer entrar na academia, com a diferença de que o Shin foi treinado a vida inteira pelo Merlin. Então, ele é muito poderoso. Enquanto eles conversaram, a Maria revelou que ficou muito entusiasmada com a chegada dos heróis Merlin e Merlinda na cidade. Para elas, eles eram como figuras lendárias que ela admirava desde a sua infância. E pro Shin, as pessoas que ela estava se referindo eram tão próximas a ele que ele estava achando a reação dela um pouco exagerada demais. E então, para mancar o humilde, o Shin fingiu não conhecer nem o Merlin nem a Melinda e tentou agir como se fosse uma pessoa normal. Porém, depois de algum tempo, ele decidiu se despedir porque estava começando a ficar assustado e quis só voltar para sua casa. Porém, a passagem dele ali não passou despercebida, pois logo a Cecília gostou dele na primeira visita. E a Maria logo começou a provocar a Cecília porque percebeu isso. Depois disso, os dias passaram, até que chega finalmente o dia da prova para ingressar na academia. O Shin leu o boletim publicado pela academia e enquanto estava por ali, um estudante nobre chamado Kurt conseguiu irritar seriamente o Shin. Esse Kurt aí não sei não. E após seguidas provocações, o Kurt mostrou que era um falador profissional. Ele foi lá e tomou só de reflexo os golpes do Shin, que fez ele ficar todo dolorido. E aí aparece ali um membro da realeza, o príncipe Alves, e ele logo dá descanso aos estudantes. O príncipe pede a Kurt que ele não se comporte mal na academia. E Shin logo reconhece o Alves quando ele o vê, porque ele era o filho do tio dele, que tinha levado ele para a academia. E por reconhecer o Alves como se fosse um parente distante, ele foi bem casual com o príncipe, o que deixou todo mundo ao redor bastante confuso. Afinal de contas, geral estava sempre babando águas. A gente vê que Maria e a Cecília também estão ali para realizar o exame. E primeiramente, os alunos são colocados para realizar uma prova escrita em uma sala de aula. E outra sala, eles começam o exame prático de magia. E no momento do exame prático, Shin vê seus colegas conjurando diversos feitiços. Porém, ele acha todos eles bastante fracos. Ele na verdade fica até decepcionado em ver que os candidatos da academia de magia mais poderosa eram tão comuns assim. Porém, logo, a supervisora do exame pede que o Shin inicie a sua ação de magia. E ela também aconselha que o Shin controle sua força para não causar nenhum tumulto ali. O Shin concorda, porém, ele vai e lança feitiço que acaba destruindo o alvo. Diz que o lugar explode. Como o Shin era tão poderoso assim, não teve outra escolha que ele acabou sendo aprovado, porque ele era muito talentoso. E assim, após terem sido declarados aprovados, o Shin, o príncipe August e outros amigos dele pegaram seus uniformes e ferramentas mágicas. E como o Shin tinha saído melhor do que todo mundo no exame prático, ele foi escolhido para dar o discurso de abertura da cerimônia. E o Shin não estava nada afim de fazer isso, então ele perguntou se o August não faria o discurso, já que ele era o príncipe. Porém, o August explicou para o Shin que aquela cerimônia não tinha nada a ver com a família real ou com o status dele. Era a cerimônia de ingresso na academia. Então a tradição era que o aluno que tinha saído o melhor deveria fazer o discurso. Portanto, por mais poderoso que o Shin fosse, ele não poderia passar essa tarefa para outra pessoa. E assim, ao chegar no seu quarto, Shin já realiza sua primeira missão, pois ele
remove o efeito do feitiço da escola do seu uniforme. E ele então faz um encantamento sozinho ou aplica no seu próprio uniforme escolar. E aí, no dia seguinte, é chegada a hora da realização da cerimônia de inauguração da escola. Merlin e Melinda escoltaram Shin até a escola de magia. A Melinda alerta o Shin para não mostrar o poder do seu uniforme mágico aos outros estudantes. Logo o evento começa e o Shin é convidado para o discurso para os novos alunos. Nesse momento a gente vê a Maria e a Cecília chocadas na plateia ao descobrir que o Shin era neto do herói Merlin. E aí, após o término da cerimônia de boas-vindas, a Maria chama o Shin e pede que ele vá encontrar a Cecília. E então a Cecília revela ao protagonista que tem um homem que sempre a está perseguindo, deixando ela intimidada. E como ela agora sabe que o Shin é extremamente overpower, neto do Merlin, ela quer a ajuda dele para lidar com essa situação. Porém, nesse momento ela interrompe, porque logo o Kush chega ali e ele repreende a Cecília, pois está próximo de outro homem. E o Shin logo fica com raiva e repreende Kush pelo comportamento dele, porque ele não respeita as mulheres. E ele simplesmente atropelou a Cecília. E por mais que o Shin alerte o Kush, não dá bola nenhuma para ele. E logo a gente entende que Cecília tem um relacionamento arranjado com o Kush. E o Kush começa a chantagear a Cecília, dizendo que se ela não obedecer, o seu pai vai destronar o pai dela. Basicamente, eles tinham uma relação arranjada por conta dos interesses dos pais deles. Porém, nessa, o Kurt acaba se dando mal, porque ele tá dando carteirada com o status. Logo, quem chega ali para pedir para ele parar de se comportar mal daquela maneira é o Príncipe August. Ele manda o Kurt parar de abusar da posição do seu pai, da realeza, para tentar intimidar os outros. E aí, depois de tomar esse breve esculacho, o Kurt sai dali com uma cara vingativa, olhando para o Shin. Porém, o Shin nem dá bola para isso, então ele convida para visitar a sua casa. E assim, o Shin realizou o sonho dos seus amigos de apresentar os Merlin e Melinda. Nesse momento, ninguém menos do que o Príncipe Rei também estava na casa do Merlin. E o Shin logo contou a Melinda sobre o caso que estava acontecendo com a Cecília. E a Melinda, muito esperta, começou a testar a Cecília. E logo a Cecília admitiu que tentou usar o Shin para protegê-la. A Melinda conseguiu ver a honestidade nas palavras da garota e estava disposta a ajudá-la agora. E assim, o Shin lança o feitiço no uniforme escolar da Cecília. Porém, o rei está ali e ele aconselha o Shin a não mostrar esse tipo de magia para outras pessoas, porque se os militares soubessem do nível da força do Shin, ele poderia ser considerado ameaça para os outros países. O Shin concorda e compreende as palavras do rei e diz que vai controlar sua força para tentar não chamar tanta atenção. Ele então lança o mesmo feitiço mágico em August, Júlio e outros uniformes. E quando chegou na vez de Maria, ela disse que não queria receber aquele poder mágico e queria apenas usar o seu uniforme comum da escola. O Shin aceitou isso e ele disse que na próxima vez ele acompanharia a Cecília até a sua casa para evitar que alguém a abordasse no caminho. E a Cecília disse que não quer dar trabalho para ele. Porém, o protagonista é tão OP que ele logo invoca simplesmente um teletransporte. No dia seguinte, o Shin vai buscar a Cecília e a Maria juntos na escola. E quando ele chega na escola, o August provoca o Shin por ter chegado ali com duas garotas naquela manhã. E o Shin mandou o August parar de ser besta, porque ele sabia muito bem porque o Shin estava fazendo aquilo. Na sequência, o Jules e o Thor vieram e comentaram todos eles. Depois deles, chegou uma garota loira chamada Alice na sala. E outros colegas não ficam surpresos ao ver o comportamento dela. E eles revelam para o Shin que era comum ela entrar em pânico daquele jeito. Depois disso, o professor entra e diz que vai levar os alunos para conhecer a escola. E nesse momento é explicado que naquela academia os alunos eram obrigados a participar de grupos de estudo. E também é dito que havia diversas opções de grupo de estudo disponíveis na academia e que os alunos poderiam escolher os seus próprios grupos de estudo, qual desejavam ingressar nesse momento. E nesse momento, Alice pergunta ao Shin qual grupo de estudo ele quer participar. E o Shin responde dizendo que ainda não havia decidido. Ele parecia confuso. E aí o Príncipe August dá a ideia pro Shin criar seu próprio grupo de estudo. Afinal de contas, ele era tão poderoso que ele poderia muito bem fazer isso e ensinar um pouquinho aos outros. Alice e as outras garotas concordam com a ideia do August. Porém, a professora logo mencionou os requisitos para se formar um grupo de estudos. E por fim, ela diz que se os alunos concordarem em cumprimentar todos aqueles requisitos, eles podem sim criar um grupo de estudos. E assim, após ouvir a explicação da professora, Alice se propõe a criar a Ultimate Academy de pesquisa em magia. E o August e os outros concordam com a ideia da Alice, enquanto o Shin fica um pouco molengo, observando seus amigos tomando as decisões por ele. E apesar da ideia ter sido da Alice, ele então é convidado pelo August e pelos outros para ser o líder daquele grupo. E assim então a professora inaugurou o grupo de estudos de pesquisa do Ultimate. E aí, nesse momento, a cena corta. Então galera, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo com narração. Espero que vocês gostem e falou.